Olá, eu sou o jornalista Alexandre Rocha e estamos aqui com um documentário do Eduardo Leite, nosso governador, que fez um doc em cima da nossa tragédia e a gente vai repercutir. Esse que foi um dos assuntos mais comentados da semana. Eduardo Leite por Eduardo Leite, em cima da maior tragédia das nossas vidas. O título do documentário, gente, é Todos Nós por Todos Nós, tá? A ideia do documentário, aparentemente... Eu lembro de ouvir os helicópteros passando, aquele barulho das sirenes. Era uma loucura, parecia uma guerra. Do Taquari, região de Mussum. É esse rio que levou a minha casa. Eu confesso que eu nunca vivi nada igual na minha vida. Vidas foram perdidas. Tô olhando tudo indo água abaixo, era uma tristeza que não tinha fim, né? Um drama que a gente não deseja para ninguém. Eu nunca tinha vivenciado algo parecido. A água já estava quase na cintura. Até aí, cenas que a gente conhece muito bem, a região do Vale do Caí, Vale do Taquari, região aqui da Grande Porto Alegre, né? Todas as cidades ilhadas, né? Toda aquela história toda. Bom, falando sobre esse documentário, tá? Nós temos aqui uma matéria, inclusive, da CNN, porque o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, acionou o Ministério Público contra Eduardo Leite por suposta autopromoção em documentário. Bom, o líder, né, na Assembleia Legislativa, o deputado Miguel Rosseto, entrou com uma representação junto ao Ministério Público Estadual contra a veiculação desse documentário Todos Nós por Todos Nós, produzido pela Secretaria de Comunicação, a SECOM do Estado. A alegação é de que o vídeo retrata o governo Eduardo Leite, o governador, né, Eduardo Leite, como um herói durante o desastre climático do ano passado. Segundo o parlamentar, o material divulgado há uma semana nas redes sociais e em salas de cinema fere princípios básicos da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Eu sou muito contrário à opinião da esquerda do país, né, isso todos sabem aqui, mas não há nenhum questionamento em relação a essa opinião da esquerda, né? Porque realmente Eduardo Leite, nesse vídeo, eu fiz questão de ver todo o vídeo, a gente observa uma clara tentativa de Eduardo Leite de se encarregar como um grande herói dessa catástrofe. Absurdamente grande, né? Tem como olhar isso e não se emocionar ou ser transportado para aqueles dias, né? Só quem viveu aqueles dias é que vai poder levar o sentimento do que realmente foi. Aí tem uma exposição, né, que a gente viu ali, lá no Palácio Piratini, né? E assim, a questão de contar a tragédia, ela é muito importante. Eu já disse isso aqui outras vezes, né? De a gente contar a tragédia para que ela não seja esquecida, para que realmente ações efetivas sejam feitas. Mas o que pega nesse documentário, especificamente do Eduardo Leite, é a autopromoção, tá? Porque todos nós sabemos, né, que Eduardo Leite visa ou o Senado ou a presidência da República, isso todos nós sabemos. E o documentário, ele mostra com muita clareza tudo o que aconteceu. O problema é o foco desse documentário, muito criticado por colegas jornalistas, inclusive da própria RBS, né, que a gente fala muito de defender o governo e tudo mais. Tu não tinha tempo para pensar muito. Se tu pensava, tu acabava perdendo. Então a gente foi muito além do nosso limite e a gente precisava ir além do nosso limite. Eu sei que eu tenho irmãos no Corpo de Bombeiros, sabe? Que na verdade foram eles que fizeram o resgate da minha família quando foi preciso. Muitos heróis, gente, muitos heróis nós tivemos em meio a essa tragédia toda,
Mas há de se destacar também, né, muitos órgãos, né, e eu falo porque eu estava lá em meio a essa tragédia toda, lá em Canoas, tinha pessoas lá do quartel, e eu vou dizer, né, isso eu vou dizer que foram alguns que tinham um nojinho de ajudar as pessoas a pegar os itens para colocar dentro do barco do quartel, por exemplo, uma das cenas que eu presenciei, ninguém me contou. E o que é mais triste disso tudo, né, é que tenta-se pregar uma narrativa de que foi o poder público que ajudou, e aqui eu vejo mais cenas, a gente está vendo cenas aqui do Eduardo Leite de novo, né, querendo aparecer como o grande articulador de tudo que aconteceu, quase que um herói, né, quase que um herói. Né? Eduardo Leite, que é o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul. E essa produção da SECOM, que para quem não sabe é a Secretaria de Comunicação do governo, o papel dela é fazer a comunicação justamente das pautas do governo. Mas ficou muito tendenciosa essa produção, né? Muito bem produzidas, diga-se de passagem, mas com um foco total no governo, né? O dinheiro público ele tem que ser focado na construção, na retomada, em iniciativas que visem as pessoas a terem alternativas para retomar, porque muita gente ainda não conseguiu se restabelecer, se restabelecer em meio a toda essa tragédia. Aqui a gente está tendo o governo, né? O governo em peso falando, e olha só, mais uma vez, tudo volta para o governador Eduardo Leite, sempre no documentário, né, ele aparece trocentas vezes aqui, ó, o foco é ele. Foi muito bem recebida, com carinho, com amor. Posso dar um abraço? Pode, doutor. Muito obrigado. Pode sair para vocês, tá? Que o senhor fique com Deus. Tá? Obrigado. Sempre autopromoção. Sempre. E assim, foi muito presente esse sentimento. Eu ia abraçar as pessoas, e no abraço delas, elas me confortavam. As pessoas me diziam, vamos lá, governador, vamos recuperar, vamos reconstruir, essa percepção de que o povo é forte e ia seguir em frente. Gente, esse é o papel do governador. Não tem nada não tem que exaltar isso. Esse é o grande problema que eu vejo hoje no nosso país, tá? As pessoas elas querem ser exaltadas por fazer um bom trabalho. É o mínimo que se espera. Um governador foi eleito para ter um bom trabalho. Ele não precisa se autopromover, ele não precisa ficar fazendo merchan da tragédia para concorrer à presidência da República. Isso é um trabalho normal. E esse é o ponto que eu quero destacar aqui. O ponto que hoje a gente valoriza algumas coisas que não deveriam ser tão valorizadas. O ser um bom profissional, um bom político, isso é o normal. Este é o padrão que tem que ser. E não tem que ser exaltado por causa disso. Não, esse é o papel do governador. Ir lá, na linha de frente, é o mínimo, ele foi eleito para isso, tá? Essa é a função, né? Quando tu vai no posto de saúde e tu vê um bom médico, não tem que se maravilhar com... Não, isso deveria ser o normal. E a gente, enquanto população, está aprendendo a tem um grande significado para mim. Querer exaltar algo que deveria ser normal. Mais uma vez, Eduardo Leite. Ali, nuances específicas de cada situação. Porque sempre tem, né? Uma coisa é você estar sentado aqui nesse ambiente e desenhar com bons técnicos, políticas públicas, desenhar programas, projetos, mas você precisa aplicar isso à vida real, porque não dá para deixar ninguém para trás. E o que mais chamou atenção das nossas visitas em loco, né, além da destruição total, mas foi as pessoas pedindo, por exemplo, para o governador, para a gente, olha, nos ajuda a salvar as empresas. Eu sigo as redes, né, do governo e... Muitos negócios. Enfim. Mas em 2024 o parque ficou muito integrados com todas as secretarias. Né? Muito bem, eu disse que vinha, né? Então estamos aqui para começar o ano letivo. Quando voltou a rotina da escola. Nossa conexão. Por isso a gente teve
Gente mais adaptado. É exatamente o que falamos, sobre nos reinventarmos, uma reconstrução para que seja adaptada a um sistema climático, ou seja, estamos reconstruindo. Os recursos desse fundo, eles são oriundos do não pagamento. Vejo hora de vir morar aqui, fazer tudo aquilo que eu gostava. Ao mesmo tempo que E assim, durante todo o documentário, o que a gente vê, Eduardo Leite. Eduardo Leite, ó, sempre ele como foco, como personagem principal. No momento que o Rio Grande levou esse baque todo, ele vai voltar bem mais forte do que ele já era. E esse espírito, certamente, vai fazer com que o Rio Grande volte com muito mais força. Nós não somos os mesmos, tá? E, na verdade, a gente precisa ser mais forte. A chama da água quente está aqui, a chama do Rio Grande do Sul. Nós, todos nós juntos, com a esperança. A gente se conecta com a dor do momento, mas... Então, esse é o erro brutal desse vídeo, tá? Esse é o erro brutal. Se eles tivessem numa ordem, numa forma cronológica, colocado até, né, os secretários de governo, explicando a cronologia da tragédia, e lá no final, Eduardo Leite fazendo um resumo, né, dizendo quais as próximas ações, o documentário não seria criticado. Não seria criticado. Mas ele é duramente criticado porque apela demais para o Eduardo Leite como centro de tudo. E não foi o povo. Por que não focou ali no povo, nas ações, né, das pessoas que salvaram, do povo lá usando barcos, lanchas improvisadas, enfim, tudo que era improviso, porque na real o grande herói os grandes heróis dessa tragédia toda foram o povo, né? Não o Eduardo Leite, né? Eu entendo que seja um vídeo da Secretaria de Comunicação do governo, mas tu tá usando recurso, tu tá usando uma equipe. Ou a gente vai supor que a equipe da SECOM, que os profissionais não tiveram gastos nas regiões que foram feitas essas imagens, que não teve custo com transporte, com isso, com aquilo, sabe? Isso é até subestimar a inteligência das pessoas. Então, assim, precisa fazer documentário, precisa... Sim, concordo, tem que ser feito. Essa é a função da SECOM, mas não focar no governador Eduardo Leite. Esse foi o erro estratégico. Bom, depois de toda a polêmica, claro, o governo ficou ainda mais indignado, o governo Lula, que querendo ou não, gente, eu sou totalmente contrário, enfim, mas foi o órgão, e até por uma questão de ter a chave do cofre, foi o que direcionou mais recursos para o Estado. Então deveria ter focado também nessa questão, já que a visibilidade, né, foi só Eduardo Leite, conversar com o Lula, conversar com o secretário, né, da reconstrução com mais ênfase, mas não colocar Eduardo Leite como personagem central. Bom, o PT ficou extremamente indignado, né? Bom, o líder na Câmara disse o seguinte, na Assembleia afirmou que o documentário serve apenas para promoção pessoal de Leite a uma eventual candidatura à presidência da República ou ao Senado. É o que eu penso também, é o que está realmente sublinhado aqui embaixo. A bancada do PT quer que o Ministério Público apure as responsabilidades e avalie o total de recursos utilizados na produção do programa. Segundo Rosseto, o objetivo é buscar o ressarcimento ao povo gaúcho. Gabriel Souza disse o seguinte, é uma vergonha o que estamos assistindo no estado do Rio Grande do Sul, é um escândalo, é uma imoralidade, é uma ilegalidade usar recursos públicos. Recursos, volto a dizer, que deveriam ser utilizados para proteger o povo gaúcho, a sociedade gaúcha, sendo utilizados numa autopromoção vergonhosa e imoral por parte de Eduardo Leite e do vice. Isso na verdade não foi o vice-governador que falou, tá? Foi a oposição. Os recursos sendo utilizados numa autopromoção vergonhosa e imoral por parte de Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza. Ao destacar que a produção do documentário fere os princípios da Constituição Federal, Rosseto reforma que a lei de improbidade administrativa é clara quando proíbe expressamente a utilização de recursos públicos em atos de publicidade que contrariam o princípio da impessoalidade e da moralidade, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público. Rosseto afirmou que a produção do documentário, com mais de 42 minutos de duração, gerou reclamações da população. Muitos criticaram a aparição abusiva de Leite. Eu também critico, gente. Está totalmente tendenciosa a produção para
promoveu o Eduardo Leite. O deputado ressaltou que os recursos deveriam ser utilizados para proteger a sociedade gaúcha ao invés da autopromoção do governo. Bom, a gente precisa ouvir os dois lados, né? A CNN, a Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul, informou que o documentário Todos Nós por Todos Nós é uma obra com valor histórico produzida por sua própria equipe, com imagens do Departamento de Jornalismo que retrata de forma objetiva o impacto e os reflexos das enchentes de maio do Rio Grande do Sul. Como prestação de contas e transparência do trabalho realizado, o documentário reúne depoimentos de pessoas da comunidade que viveram a tragédia, além de falas do governador, do vice-governador e de outros integrantes do governo que atuaram diretamente nas ações de enfrentamento e reconstrução do Rio Grande do Sul. As imagens ainda mostram outras lideranças, inclusive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas de uma forma bem superficial, né? Ainda de acordo com a SECOM, foram realizados debates sobre o assunto, além de estar previsto uma exposição e a distribuição de uma revista sobre o andamento e as entregas dos projetos que integram o Plano Rio Grande. Isso a SECOM falou. Vamos ouvir agora Eduardo Leite, que deu uma entrevista para o Gaúcha Atualidade. Tranquilo, isso é uma iniciativa da Secretaria de Comunicação para trazer uma exibição daquilo que se desenvolveu por parte do governo no enfrentamento, né, da calamidade, naquele momento crítico que se vivenciava. Oposição se opõe, né? E é isso que o PT está fazendo. Aliás, uma área em que eles sabem sempre atuar muito bem, né? Na hora da oposição, se opondo e fazendo as suas críticas. Então, também, acho que faz parte do processo, será devidamente esclarecido. Não tem dinheiro nenhum de enchente ou de reconstrução. Eu vi sendo falado sobre isso, que está usando dinheiro da reconstrução. Não tem nenhum recurso sendo utilizado para essas... Tudo bem, é legítimo, né? Se quer questionar no Ministério Público, quer questionar na Assembleia, quer fazer, é o papel da oposição fazer os seus questionamentos, tudo isso será devidamente esclarecido. A Secretaria de Comunicação já emitiu a nota, não sou eu quem faz o documentário, é a Secretaria de Comunicação quem organizou esse documentário, que tem um viés de trazer justamente o processo de enfrentamento da calamidade por parte do próprio governo, né? E naturalmente o governador coordena as ações do atendimento às emergências e está presente, como há a presença do próprio presidente da República também sendo demonstrada, e a gente tem feito questão de destacar isso, e a participação dos próprios secretários de Estado. Então, absolutamente tranquilo em relação a isso. Nosso foco é reconstruir o Estado e mostrar para a população que o governo do Estado está liderando esse processo, como deve estar, né? Afinal, fomos eleitos para isso pela população gaúcha. Bom, aí temos a posição de Eduardo Leite, né? Que está tudo sob controle, o papel dele é liderar. O problema, gente, é justamente isso. Ele deu munição para a oposição questioná-lo, né? Sobre justamente esse andamento, né? Andamento das obras, a autopromoção que a gente já falou aqui, né? Ficou feia essa autopromoção. Ficou feia. Ao mesmo tempo relembra também de toda a capacidade de união das pessoas, né? de esforço coletivo, do que foi a mobilização para enfrentar. E isso me deixa assim mais esperançoso com a humanidade. E o que a gente não pode nunca esquecer é da ajuda e da solidariedade dos voluntários. Quando acontece um negócio desse tamanho, dessa proporção, com tudo que se passou no nosso estado, e a gente vê as pessoas se unindo para atender, ajudar, socorrer, abrigar, apoiar, ajudar na reconstrução, lembrar de tudo isso aqui que se passou, resgata uma esperança. Assim, né? Não, o ser humano tem jeito, né? Quando precisa, a gente está junto. Foi uma demonstração não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, né? Todos nós, por todos nós, o tempo todo. E as vítimas que dão a volta por cima. Aí tem toda a equipe, né, da SECOM, os motoristas, né? Foi usado a estrutura da SECOM para fazer isso, né? Então houve gasto público, sim. Não necessariamente o dinheiro destinado para a reconstrução do Estado, mas houve gasto de energia, de foco, né? Faltou o foco do que realmente importava. Enfim, a gente segue falando, repercutindo essa polêmica sobre o documentário da enchente. E aí a gente acompanha, né? Aqui as pessoas estão colocando na internet
Dudinha, foram os petistas que elegeram você e, portanto, tem todo o direito de fazer oposição. Não teve recurso de reconstrução, mas provavelmente, é o que eu estou falando aqui, ó, teve recurso público para o que parece ser uma propaganda política, pensando nas próximas eleições. Essa é a impressão que dá. É sim, viu? Quem colocou aqui? O Gustavo. Isso aí, Gustavo, é o que eu penso, sabe? Faz um documentário, mas não faz autopromoção. Isso chega a ser vergonhoso. Ele já mentiu várias vezes, isso não é problema para ele, sendo canalha que é, ó, o José pegando pesado aqui. Ele que prove realmente, sabemos que não será capaz, e digo mais, não vai se eleger, nem ouçam as ruas, se são repórteres de já começa a crítica em cima, né, dos repórteres. Enquanto nossa família não é atingida pelas 3 enchentes, tudo bem, tranquilo, vamos fazer as vítimas chorar, mas quando minha família é atingida, oportunista, apenas isso. Desgoverno total esse Leite, tem que ser responsabilizado. Eduardo Leite aparece demais e trabalha de menos. Eu também acho. É muito marketing, muito fraco, não peitou o governo federal. Aí tem quem diga o que pensa favorável. Nada a ver vocês em Gaúcha. Eu amei o documentário do meu governador, meu futuro senador. Ó, daí já começa, né? Meu futuro senador. Esse Eduardo Leite é muito ruim, muito ruim. Quem mais aqui? Os comentários. Enquanto o povo ainda sofre com a tragédia, precisando de ajuda para se levantar, o governador Eduardo Leite gasta para se promover herói. Vergonha para o nosso Rio Grande. Piada, esqueceram de citar o prefeito de Bento Gonçalves, que teve que ir na TV pedir ajuda do povo e de outros estados por causa da falta de helicópteros. Verdade, gente, verdade. Jamais vou esquecer a celeuma que foram os helicópteros do Tarso Genro. Na hora da tragédia faltaram equipamentos. Aqui lembro da situação dramática de Igrejinha. Vocês estão de sacanagem. Governador, fica difícil não perceber um tom de pré-campanha nesse vídeo. Parece mais uma promoção pessoal do que prestação de contas. Usar dinheiro público assim levanta questionamentos, no mínimo. Se tivesse uma enchente hoje, nas mesmas proporções, você estaria tranquilo? Ou mais vidas estariam em risco? O que foi feito em prevenção, efetivamente? O que o Estado fez pelo povo? Nada. Os verdadeiros heróis foram o povo. O documentário deveria ser povo pelo povo. Exatamente. Falou, eu fecho com o Hans aqui dizendo exatamente a opinião. Era o povo pelo povo e temos uma tentativa de autopromoção do nosso querido governador Eduardo Leite, que deu ruim, hein, Eduardo? Nem tu imaginaria que fosse pegar tão mal aí esse documentário de autopromoção visando a presidência da República ou o Senado nas próximas eleições. E assim a gente vai, com os nossos políticos cada vez mais pensando só em cargos e autopromoção. O povo, meu amigo, minha amiga, que se lasque. É o que nós temos por hoje.